pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio do videocast Rota Food Informação e Sabor. E hoje vamos falar de dietas restritivas. E para falar sobre este assunto, vamos receber a nossa convidada de hoje, que é a doutora Júlia Brito, ela que é especialista em comportamento alimentar e atua hoje numa clínica esportista para falar como nutricionista. E a nossa já conhecida, doutora Giovana Drude, a nossa Nutri do Coração. Oi, doutora Júlia, tudo bem? Tudo bem. E você, Gi? Tudo bem. A Gi já é tão íntima que nem chamo mais de doutora, já chamo de Gi. Vamos começar um pouquinho desse assunto. Tá muito na moda, né? As pessoas falarem, ai, não como glúten, ai, estou intolerante à lactose. Ai, o que disso é fato, o que disso é mito, o que a gente pode realmente levar em consideração? Vamos começar por aí que eu vou perguntando mais. Bastante coisa, na verdade, acaba sendo mito, né? Eu acredito que começou essa onda, tem um motivo por trás, né? Que de fato são as intolerâncias alimentares, mas de fato a questão de ninguém poder consumir lactose, a lactose ser uma vilã e o glúten ser um vilão para todo mundo, isso é um mito. Então a gente tem que começar a diferenciar a partir daí, né? Então, de fato, para quem é intolerante à lactose, vamos falar da lactose primeiro. De fato, para quem é intolerante à lactose ela pode trazer malefícios, né, e sintomas gastrointestinais, desconfortos gastrointestinais importantes, relevantes, mas para quem não tem a intolerância, a lactose pode ser facilmente incluída no dia a dia. E acho que é importante a gente falar e quebrar esse mito, né, de onde que vem, por que as pessoas estão tendo tanto medo de consumir a lactose e o glúten, né? Tem um mito aí na internet de que eles são inflamatórios. E, na verdade, esses componentes, eles só são inflamatórios para quem tem a intolerância ali. Então, e deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa nunca teve isso na vida e, do nada, começa a ser intolerante. Isso existe? Isso existe. E quais são as causas disso? Por que leva a isso? Principalmente uma adaptação do organismo, né? Então, vamos supor que a pessoa lá, ela começou a ter medo de tomar leite pela lactose. A gente tem uma enzima no nosso corpo que quebra a lactose, que se chama lactase. Só que o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele é inteligentíssimo. Se ele não está utilizando essa lactase, né, porque a pessoa parou de consumir o leite, para que ele vai produzir? Ele passa a parar de produzir a lactase, que quebra a lactose do leite. Aí você vai lá e compra um lactase na farmácia. Aí o que acontece? Essa pessoa volta a consumir o leite. A hora que ela volta a consumir o leite e ter esse aporte de lactose através da alimentação, ele não tem mais aquela quantidade de lactase, porque o corpo havia parado de produzir. E ele não volta? Volta, com o tempo ele volta, mas até ele voltar a essa produção normal, ele vai ter os sintomas de quem é intolerante à lactose, porque ele tá com uma produção reduzida ali dessa enzima que quebra a lactose. Então ele tem os mesmos sintomas. E aí ele vai falar, tá vendo? É o leite, tá vendo? Eu sou intolerante sim. Então é dessa forma que acontece. E, por outro lado, também tem algumas pessoas que reduzem essa produção de lactase ao longo da vida e, de fato, se torna intolerante. Eu já ouvi, eu vou te fazer duas perguntas. Eu já ouvi uma vez falando assim, o ser humano é o único que toma leite depois de adulto, e isso não é saudável. Mito ou verdade? É mito. A mesma pessoa que fala isso, ela não pensa que o ser humano é o único ser racional que pensa como a gente. Faz sentido pensar dessa forma? Tipo, a vaquinha não toma, o bezerro só toma leite quando é bezerro, depois cresce, não toma mais leite, mas eu não sou um bezerro, eu sou um ser humano. Entendi. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu já ouvi falarem por aí é que as pessoas não têm intolerância à lactose, elas têm intolerância à caseína, que é a proteína do leite. São duas coisas diferentes. Existem pessoas que são intolerantes à lactose e existem pessoas que têm alergia à caseína. São situações diferentes. E aí, tratamentos diferentes e dietas diferentes e tudo diferente. Exatamente. Mas isso também de ser alérgico à caseína, isso surge do nada ou isso o cara nasce ou isso desenvolve? Como é que é?
pode já nascer com essa condição ou pode ser desenvolvida também. Tem alguma coisa que a gente... Porque virou tão moda que agora todo mundo né? Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir e não chegar nessa situação? De ser alérgico, de ser intolerante, de qualquer coisa assim? A respeito da intolerância, eu acredito que evitar aderir às dietas da moda. Então, igual a Gi mesmo explicou, porque vamos considerar, Eugênia, que você foi exposta ao leite nos primeiros anos da sua vida. Os primeiros 50, eu diria, todos. E então o seu corpo, ele naturalmente, no desenvolvimento, ao longo dos anos, ele se acostumou a precisar digerir essa lactose, né? E de repente, você bateu lá aos 30 anos de idade e você viu que você precisava parar de consumir leite porque ia te ajudar a emagrecer, supondo. Normalmente é por isso. Normalmente que a gente para por de esses fazer as motivos. coisas. Então, se você não quer virar uma pessoa com sintomas de intolerância, continue fazendo aquilo que você sempre fez e nunca te causou nenhum mal, né? Então, é muito comum a gente observar esses relatos de pacientes que, eu parei de consumir leite durante 1 ano e aí, quando eu fui tentar voltar, comecei a ter sintomas de intolerância. Claro, porque você foi exposto ali durante 20, 25, 30 anos ao leite, à lactose, e de repente você parou esse consumo. Então o corpo, ele desaprende a lidar com a digestão daqueles componentes, né? Então eu daria essa orientação principal. Se você não quer ter sintomas de intolerância, continue fazendo aquilo que você sempre fez durante a sua vida e nunca te causou nenhum mal. Eu passei por um momento, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, eu comecei com uma alergia no braço insana. Coçava, e pomada antialérgica, e tomava antialérgico, e nada disso passava. Fui em vários profissionais para ver a alergia. E nada daquilo melhorava, nenhum tratamento para a alergia estava funcionando. Até que um dia alguém me falou, vai num gastro. Eu fui. Aí ele falou assim, você vai ficar 90 dias com restrição de glúten e lactose. E vamos ver se essa alergia melhora. Não fiz a restrição. Não foi uma restrição tão total. Mas assim, eu diminui bastante a ingestão tanto de glúten quanto de lactose. Passei a ler rótulo, essas coisas. Melhorou, na verdade, acabou. E depois desses 90 dias, nunca mais voltou. Isso pode acontecer e o porquê? Olha, eu imagino que pode acontecer, mas veja, né? Você acabou tendo a orientação de retirar os 2 de uma vez só, não sei o que foi um, o que foi outro. Então, aí começa a entrar a primeira observação, né? Tá, como que a gente consegue bater o martelo? Foi glúten ou foi lactose? Porque na realidade, quando a gente coçava mais quando eu comia coxinha. Será que não era óleo? Quando a gente tem sintomas de reação na pele, né? Muito frequentemente está associado a alguma alergia alimentar, mas para a gente conseguir ter certeza, teria que ter sido feito o teste um de cada vez. Um de cada vez. Então, e de repente, não sei se na época você estava usando algum produto de uso tópico, né? Não ou se havia tomado algum outro medicamento. Devia estar. Então, essa análise, ela tem que ser feita com muito mais cuidado do que, né, simplesmente, vamos tirar 70% dos alimentos que você come hoje. Tem glúten e lactose. Tem gente, glúten era um inferno. Até o esmalte. Então. Entendeu? Não tem como você viver sem isso aí, não. Então é muito difícil, assim, pra conseguir, né, falar, foi por conta disso, foi por conta daquilo, porque na realidade teria que ser feita uma análise ali do contexto de vida geral, tá? Então, olha, hoje eu tomo esses medicamentos, eu uso esses produtos na pele, eu uso esse tipo de esmalte, eu uso esse tipo de maquiagem, e eu consumo glúten e eu consumo lactose, tá? Por onde a gente começa, né? E aí, isolando cada fator até ver o que realmente era a causa. O fato é que depois dos 90 dias passou, nunca mais tive, pra mim tá ótimo, nem preciso saber qual era a causa. O importante é que passou, né? E aí, outra pergunta que eu ia te fazer é assim, a gente vê nesse mundo fitness, né, cada dia a gente ouve na academia um assunto novo, tô consumindo agora sei lá quantas gramas de proteína por dia. Só como proteína. Aí eu fico me perguntando, se a pessoa não vai no banheiro nunca, porque você só come proteína. Deve viver constipada. E como é que funciona aí? Assim, eu entendo, a gente já falou isso um zilhão de vezes pra gente em todos os outros episódios. Tudo
é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Sim. Assim, o equilíbrio vai te garantir tudo. Uma boa alimentação, um corpo saudável, um cabelo melhor, uma pele melhor, a longevidade, tudo é equilíbrio. Mas essas ondas que estão por aí, e a gente hoje, a internet é muito acessível, as informações estão muito... Elas chegam muito rápido, né? E de um jeito avassalador, que a gente fala, puta, e agora? Onde é que eu corro? A gente fica meio perdido mesmo, de saber o que eu faço agora. E aí a gente fica ouvindo essas coisas na academia, aí você olha o corpo da mulher e fala, acho que deve funcionar, como ela tá. Comer 50 gramas de proteína por refeição, né? Então, essa onda da proteína, eu vejo que tá crescendo muito, né, Gi? Assim, em todos, não só a respeito de alimentos in natura, né? Se a gente for falar, por exemplo, vou preparar um frango, quanto de frango, vou preparar uma carne, quanto de carne. Mas as marcas, né, a indústria, ela também tem investido bastante nessa questão de suplementar com isso. Suplementar, né, os produtos já tudo existentes tem proteína, né? com proteína. Agora tem proteína, o leite. O salgadinho tem proteína, tudo com proteína. Na minha prática, que é 100% baseada na literatura, o que a gente tem de estudo, a respeito de proteína, eu gosto muito de calcular a quantidade de proteína por quilo de peso do paciente. Então, por quê? Eu trabalho ali dentro de um intervalo seguro de 1,6 gramas até 2 gramas, às vezes passa um pouquinho até 2 gramas. Por quilo de peso? Por quilo de peso. Por dia? Por dia. E... infelizmente, hoje, com a facilidade de acesso a esses produtos que vem vindo aí, hiperproteicos e tal, né, a gente bate essa quantidade muito fácil, mas a gente não precisa, né, teoricamente... Até mesmo com a alimentação, né, quando você calcula ali o planejamento alimentar, você atingir essa quantidade de proteína é muito fácil. É muito fácil. Atingir através dos alimentos. Você não tem, muitas vezes, a necessidade da suplementação. A gente suplementa, muitas vezes, porque o paciente pede, né, eu quero tomar whey. Tá bom, então vou colocar aqui. Ou uma pessoa que passa o dia inteiro na rua e então não consegue ficar carregando carne, frango e ovos e essas coisas. E, precisa de uma alternativa mais de fácil, suplementação mais fácil. Aí, tudo bem. Mas não... Mas esse lance da proteína não entra na dieta restritiva. Ela é só uma recomendação. Seria mais uma... eu acho que essa onda entraria mais numa dieta da moda, sabe? Então, tá na moda consumir proteína em tudo. Absolutamente tudo. Tenho que acordar tomando 2 doses de whey protein. Isso seria moda. É mito, você não precisa desse tanto de proteína. Até porque excesso, todo excesso faz mal, né? Vai sobrecarregar o rim. Excesso de proteína também pode trazer malefícios. E aí é igual você falou, a pessoa come ali proteína. Vai constipar? Vai constipar. Se ela tá constipada, ela não tá absorvendo toda aquela proteína que ela tá ingerindo através da alimentação. Ou seja, ela tá gastando dinheiro, colocando proteína na alimentação, tá constipada e nem tá absorvendo tudo aquilo que ela tá consumindo. Exatamente. Aquela proteína que ela tá consumindo não tá sendo utilizada para hipertrofia, vamos dizer. Entendi. Não, nós tivemos um papo com um dos nossos primeiros, que e a gente estava falando de longevidade. E ele falou assim, o que a gente precisa para ser longevo? Músculo. Qual que é a matéria-prima do músculo? Proteína. Então, aumente a ingestão de proteína. Ele falou assim, vai viver bastante. O meu filho mais velho tem sérios problemas para comer, exceto carne, de todos os tipos, frango, a carne ele come bem. E eu me lembro uma vez que eu levei ele no pediatra e falei assim, mas doutor, esse menino só come carne. Aí ele falou assim, não vai ter anemia nunca. Por esse lado, se a gente for parar pra pensar, né, aí seria o que eu falaria, é uma situação, aceitável. Porém, a gente tem que tomar cuidado também com, de novo, né, a questão do excesso. Ele não tem uma vitamina, ele não tem um mineral, ele só tem a carne e a proteína. Porque e é assim até hoje. Não mudou. 18 anos se passaram. Tem 18 anos. E a situação continua a mesma. É carne, é peixe, é frango, é carne bovina, qualquer carne. É só o que ele come. E água. Porque como toma água, ainda bem, menos mal. Reduz as chances de ficar constipado. Pelo menos. Mas é só isso, não...
E aí eu falei assim, bom, deve ser tão ruim, É né? importante falar também que não adianta se entupir de proteína e não treinar, né? Exatamente. Porque a proteína, ela pode até ser Tá essencial, ser o substrato ali do músculo, mas se você não tiver o estímulo hipertrófico da musculação, você Serve não vai pra nada. crescer. De nada adianta, porque a maioria das pessoas que buscam esse aumento de consumo de proteína são pessoas que buscam a hipertrofia muscular, né? Mas Os monstrões. será que tá tendo o estímulo de força, de treino de resistência necessário para atingir esse resultado? Porque senão também. E digo mais, né? Para conseguir hipertrofia não basta só proteína, basta ter o carboidrato, precisa ter o carboidrato Senão também. você não tem energia Senão pra também fazer não nada. tem energia para aquele músculo conseguir hipertrofiar, entendeu? Mas essa equação não é fácil não, né? Não, é uma equação complexa. E assim, ó, dica simples pra gente falar pra quem tá ouvindo a gente, pra você incluir na sua rotina, ganhar mais saúde, ganhar mais longevidade e ter melhor qualidade de vida. Dicas, coisas, o que é fácil de seguir, dica assim, para uma pessoa que não tem a dieta regradinha, dica fácil de seguir. O que a gente pode dizer? Dica fácil de seguir? Tipo aquilo que a gente fala pra criança, 5 cores no prato. Sabe essas coisas assim? Eu diria pro adulto 5 cores no prato. Eu acho que o básico bem feito, né? O básico bem feito. Gente, não queira inventar moda. É o básico bem feito. Mas o que a gente pode dizer que é o básico bem feito? Arroz, feijão, legume, uma proteína, inclua peixes na alimentação, cuidado com fritura, coma frutas, beba água, né? Parece simples seguir isso, mas as pessoas complicam tanto que hoje a obesidade é um problema de saúde pública, não deveria ser. Deveria ser um pouco mais simples que isso, né? Ser um pouco mais simples. Então, é o O básico Brasil, bem feito. eu não sei se é o 2º ou 3º maior número de obesos do mundo. A obesidade Exatamente. é um problema de saúde pública realmente. E a projeção para os próximos anos, né? Se a gente for falar de 2050, as crianças que a gente tem hoje, a propensão a elas se tornarem adultos obesos é altíssima. Não fazem nada, ficam na frente do computador. Exatamente. A outra dica que eu daria, né? Entrando aí nessa questão do básico bem feito, uma atividade física por dia, sabe? 5 vezes na semana, para você se manter uma pessoa ativa, pra gente combater o sedentarismo também. Se a gente educar as crianças desta forma, tudo na vida é hábito, né? Se a gente criar esse hábito nas crianças desde muito cedo, elas mesmas vão sentir falta disso conforme forem crescendo e vão levar essa rotina para a vida. O que a minha geração fez por muito tempo? Ninguém fazia nada. Jogava futebol do fim de semana e agora os adultos da minha faixa etária estão tentando correr atrás do prejuízo que tiveram lá atrás, quando eram crianças e adolescentes, e não se exigia e as pessoas não tinham a instrução necessária de que você tem que fazer, sei lá, 30 minutos de exercício por dia, que seja uma caminhada, uma corridinha leve, ou qualquer coisa. E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo depois de 50 anos, mas para as novas gerações, né, para nós que somos agora pais e mães, para que nós eduquemos os nossos filhos já com essa cabeça de que o exercício faz parte da sua rotina diária. Então, independente do que você faça, você tem que estudar, você tem que ir para o inglês, você tem que fazer não sei o que, não sei o que lá outro, o exercício tem que fazer parte da sua rotina. No momento que você come, que você toma banho, tem que ter o exercício. E pequenas atitudes já são suficientes para mudar isso, né? Então, eu trabalho no 3º andar de um prédio. Usa a escada. Ao invés de pegar o elevador, às vezes você vai esperar muito mais tempo pela chegada do elevador do que você levaria para subir 3 lances de escada, por exemplo. Eu tenho a opção de pegar um Uber de uma viagem eu tenho a opção de pegar um carro de aplicativo de uma viagem de 10 minutos. O percurso eu poderia fazer em 20 minutos andando. Vai caminhando, sabe? São 20 minutos de caminhada, se planeja, sai um pouquinho antes de casa, né? São atitudes que já fazem toda a diferença. Com certeza. Acho que é isso, Gê. Eu acho que assim. Então, assim, as dietas restritivas existem, essas condições, vamos colocar como patologias, elas podem ser reais e necessitam ser tratadas,
mas muito disso é modinha. Muito disso é moda. Porque, principalmente com o crescimento das redes sociais, né, dos vídeos rápidos, então você entra ali, você já, em 1 minuto, você assiste 10 vídeos diferentes. Essas informações, por mais que sejam mitos, chegam muito rápido até você. Então, é muito fácil da gente cair nesses mitos, né, nesses contos. E até para quem é leigo fica difícil em saber no que acreditar, né? Então, não é culpa de quem tá assistindo. É esse o nosso papel aqui. O nosso papel, assim, a gente não quer, olha, vou te dar aqui uma dieta para seguir. Não, não é esse o nosso papel aqui. O nosso papel é informar, informação e sabor, e meio que tirar essa penumbra do que eu posso, que eu não posso, que é mito, que é verdade, porque é tanta informação que a gente recebe que a gente já não sabe mais no que acreditar, para quem seguir, o que fazer. Sim. E aí a gente prima sempre aqui pela qualidade de vida, por ter um bem-estar de modo geral. O corpo está em harmonia, que o corpo está em harmonia, o humor melhora, a produtividade melhora, o sono melhora, tudo melhora, e com atitudes muito simples. Então, não precisa sair para as dietas da moda, agora, nossa, tô dormindo mal, vou tomar triptofano, melatonina, magnésio, que a gente fica vendo, e aí começa a se entupir de um monte de coisa, e você podia comer só um alface. Exatamente. Comer mais uma porção de fruta por dia, né? Então, essa questão dessas dietas restritivas nesse sentido, Gê, eu diria que, se você tem sentido algum sintoma adverso, digamos assim, né? Então, por exemplo, a dificuldade para dormir, que você comentou. Começa a repensar o seu dia, se tem algo do básico bem feito que você poderia fazer de diferente, né? Então, quantas porções de fruta eu como no dia? Não como nenhuma. Começa por isso. Mas se você sempre consumiu leite derivado, sempre consumiu pão, o pão não é o pão que engorda, então, sabe? O que engorda é tudo que a gente põe dentro dele, tudo né? tem excesso. As 2 colheres de manteiga, tudo. Exatamente. Então, se todos esses alimentos que a gente estava comentando aqui até agora há pouco nunca te fizeram mal, não começa por eles. Começa a repensar os seus hábitos, os menores hábitos, né? Então, consumo de frutas, consumo de industrializado, que às vezes passa do permitido ali. Então, Não, e ver a composição, né? Isso é uma coisa que a Gi fala bastante pra gente, ler rótulo. Sim. E aí, assim, eu sou um caso raro, meu médico fala isso, de baixo sódio. Ele falou, porque hoje em dia ninguém tem baixo sódio, porque tudo tem sódio demais. E é muito raro a gente encontrar alguém que tem baixo sódio. Ele falou assim, é ruim, porque aí você desequilibra a bomba de sódio, potássio, não sei o que, a gente tem que tomar umas atitudes. Ele falou assim, mas é muito difícil, porque tudo tem sódio. Ele falou assim, tem sódio na água que a gente compra industrializada. Ele falou, então tudo tem sódio. É muito difícil. Ele falou assim, é por isso que eu te falo que você é um caso raro de baixo sódio. Porque tudo tem demais. Tudo tem demais. Então, realmente, rever o consumo de... Eu tenho uma frase que... acho que foi uma professora minha até que falou a respeito de abrir menos embalagens e descascar mais, né? Então, eu acho que você ter isso como lema para o seu dia a dia já vai melhorar muito alguns sintomas que você está sentindo, e você vai, vou associar ao consumo de glúten. Nossa, não, com certeza o glúten está sendo o vilão da minha dieta. Não, calma. Quanto que você está desembalando, né? Enquanto você está descascando. Então, procurar descascar mais e desembalar menos, eu acho que essa é uma dica bacana também pro pessoal que está escutando a gente. Eu ouvi uma que eu achei o máximo uma vez. Você pode... O que eu devo comer? Tudo que mexe que anda. Então, tudo que mexe que anda. Porque, uma verdura na natureza, ela venta, ela mexe. Uhum. A fruta no pé, ela mexe. O animal, a proteína que você vai comer... Ele anda. Agora, o que está dentro do saquinho nem mexe, nem anda. Exato. É um conselho bom também. Tudo que mexe, que anda, faz bem para você. É o mesmo princípio do desembalar menos e descascar mais. Sim, é verdade. É isso aí, pessoal. Acho que a gente aprendeu aqui mais um pouquinho sobre como manter uma
uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. Isso vai garantir mais horas de sono, isso vai garantir uma longevidade, vai ficar mais velho, com mais qualidade de vida, porque hoje as pessoas envelhecem muito mais. Mas até que ponto as pessoas envelhecem com qualidade de vida? Então, são escolhas. Eu vi a camiseta da Giovana esse final de semana escrito isso. A vida é feita, como é que era? A vida é feita de escolhas. Feita de escolhas, e envelhecer bem é uma delas. E assim, eu li aquela frase e falei assim, envelhecer bem é uma delas. Como isso é uma opção que a gente faz aos 20 anos? Como eu quero envelhecer? A gente não espera envelhecer para optar como eu quero envelhecer, porque chegar aos 80 bem, com autonomia, andando, caminhando, sentando, fazendo as suas próprias coisas, começa aos 20, não começa aos 60, não começa aos 70. Fala, puxa, agora eu tô velho, o que eu tenho que fazer para eu chegar nos 90? Já tinha que ter feito há 50 anos antes. Então, começar cedo e fazer com que isso faça parte da nossa vida mesmo, com que isso seja natural, porque aí quando for natural e for um hábito, isso vai fluir na vida sem ser uma imposição, uma restrição, uma coisa que fala, de novo vou ter que comer isso. Não, já faz parte da tua vida desde sempre. Cada papo que eu tenho aqui, eu me conscientizo mais de que as escolhas têm que ser feitas o mais cedo possível. E para você que é pai, para você que é mãe, inclua isso na rotina do teu filho, né? Às vezes a gente tá ali vivendo no automático e trabalho, casa, bota para dormir, dá banho, mas tenta tirar um tempinho ali da sua semana para falar sobre alimentação pro teu filho, para mostrar o que é industrializado, o que é ultraprocessado, o que é natural, o que ele deve escolher, o que ele deve evitar. Então, você tirar esse tempinho, né? Parece que é simples, mas as crianças aprendem tão rápido e aí eles não vão sofrer lá com 20, 30 anos. Então, isso também tem que fazer parte para quem é pai, para quem é mãe. E dar o exemplo é muito importante também, né? Porque os nossos filhos, eles não nos ouvem, eles nos assistem. Então, não faça só por você, faça pela sua família como um todo. Não, e outra coisa, você falou de estar no automático, é muito mais prático. Hoje você chega em casa 8 horas da noite, abre o freezer, pega a embalagem, bota no micro-ondas ou na airfryer, vai tomar banho, arruma todas as coisas, tira o ultraprocessado, põe na mesa para todo mundo comer e facilitou a vida naquele momento. Mas no longo prazo, dificultou bem a sua vida. Eu acho que se você tirar um pedacinho ali, 2 horinhas da sua semana para pré-preparar as coisas, né? Deixar uma fruta higienizada, deixar um legume já pré-pronto, deixar uma proteína até mesmo pronta no freezer, né? Porcionada para na semana você só tirar e aquecer, também já vai facilitar muito. É o planejamento alimentar. Exatamente. Planejamento alimentar. E tome cuidado com o tipo de conteúdo que vocês consomem. Sempre que for algo muito sensacionalista, se coloque em questionamento, né? Coloque a indagação. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso é mito? Né? Sempre que for algo muito radical, muito sensacionalista, também tomaria muito cuidado com isso. Muita pessoa mudou o corpo em 3 meses, virou... Da água pro vinho, né? Não, calma. Deve ter alguma coisa ali que a pessoa não tá contando na rede social, né? Então... Não, Renan, não dá pra contar tudo, são 30 segundos. Exato. Então a gente só conta o que é interessante. O que a gente quer que os outros vejam, né? É isso. Então é isso, pessoal. Obrigada por participarem conosco de mais um episódio do nosso videocast Informação e Sabor. E logo, logo a gente volta com mais assuntos super interessantes. Assiste a gente.